O sonho é real. Desde o fim da trilogia original do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, os fãs sonham com um dia que o Homem-Aranha 4 finalmente vai ser anunciado. Mas será que isso tá perto de rolar ou já era de vez? Como seria a história desse filme? Quais seriam os vilões? O Peter Parker iria morrer numa cena brutal? Vem comigo agora para entender cada detalhe. Falando então sobre Homem-Aranha, continuando aqui, uma coisa muito legal que vai acontecer, né, em breve nos Estados Unidos, é o relançamento de todos os filmes do Homem-Aranha nos cinemas, né? 8 filmes que o personagem já teve live action, pelo menos. E a Sony ela vai lançar, então, todos esses filmes de volta, né? A partir do Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, lá de 2002, ela vai fazer vários dias lá nos Estados Unidos. E eu espero que venha pra cá também, né? Porque, tipo, minha história pessoal mesmo com os filmes é que se não me engano, o primeiro que eu vi mesmo no cinema foi Homem-Aranha 3. E eu não tive a oportunidade de ver os outros, né? Então ia ser muito legal mesmo acompanhar isso no cinema de novo. Do mesmo jeito que foi outros filmes também que eu vi um tempo atrás, que voltou pro cinema, tipo Titanic, esse tipo de filme assim, sempre tá voltando, né? Então eu acho que ia ser muito bom se a Sony colocasse isso aqui no Brasil também. Enfim, mas isso aqui só tá uma novidade mesmo, eu espero que eles considerem. Mas o assunto mesmo que a gente tem para falar é Homem-Aranha 4 do Sam Raimi, porque ele confirmou, né? E, na verdade, ele confirmou que tem interesse mesmo de fazer o Homem-Aranha 4. Porque, inclusive, a história por trás disso, engraçado, né? Porque foi através de um fã brasileiro, né? Um fã brasileiro, o Lucas Soares, ele conseguiu encontrar o diretor lá nos Estados Unidos, se não me engano, e ele declarou, né, que, olha, abre aspas, ele me disse que há chance sim disso ocorrer pelo simples fato dele ter a mesma vontade que nós temos. Mas se for para acontecer, será no momento certo. Então, fala aqui, né, que também o fã, ele disse que o Sam Raimi, ele já demonstrou isso outras vezes, inclusive, ele ficou feliz com o Tobey voltando, né, como Homem-Aranha lá em Sem Volta pra Casa. Então, tipo, ele voltou pra Doutor Estranho pra dirigir o Sam Raimi, e eu acho que é muito possível, né? Ele já tinha falado aqui antes, ó, que é tudo possível no universo Marvel, né? Então, acho que se for depender da equipe criativa, eu acho que o Homem-Aranha 4 pode realmente sair um dia e seria um sonho, né? Então, realmente é torcer, e a gente tem outras evidências disso até, né? Porque, se liga só aqui, o Tobey Maguire, uns meses atrás, eu resgatei essa notícia, né? Que ele confirmou que ele voltaria sim para outros filmes, né? E só chamar ele e tal. E também o J.K. Simmons também já disse que voltaria, aceitaria voltar, como ele já faz o J. Jonah Jameson também nos filmes do Tom Holland. A Kirsten Dunst, mais recentemente também, a que faz a Mary Jane nos filmes do Tobey Maguire, ela também falou que aceita retornar. E ela até falou que, eu vou receber muito dinheiro, tenho 2 filhos, sustento minha mãe, então preciso voltar. Pelo menos ela foi sincera, né? Mas, enfim, ia ser muito interessante. Dá pra ver que os atores, eles estão realmente interessados nisso, né? E a história de Homem-Aranha 4 sempre foi muito divertida, né? Tipo, sempre um grande mistério e tal. Porque a gente já teve várias especulações a respeito, mas muitas coisas vazadas também, né? Tipo, pra mim, a trilogia do Sam Raimi é uma das minhas favoritas de super-heróis de todas. Os 2 primeiros são meus favoritos também, né? De heróis mesmo, meus filmes favoritos. E é engraçado, inclusive, que, tipo, antigamente a história por trás da trilogia, né? O James Cameron, ele tinha um projeto, né, do Homem-Aranha que ele queria fazer. O James Cameron é o diretor de Avatar, diretor de Titanic, que eu falei agora há pouco, diretor de Exterminador do Futuro 2. Ele tinha um projeto mesmo para conseguir adaptar o Homem-Aranha pela primeira vez, né? Então, realmente era algo muito louco que ele ia fazer até. Poderia ter o Leonardo DiCaprio, né? Como Peter Parker. E isso é muito louco pensar nisso, né? Naquela época. Depois, nunca mais o DiCaprio nunca fez nenhum super-herói. Mas, tipo, algumas coisas do filme, do Cameron, elas se mantiveram até, né? Como, por exemplo, o Peter Parker não usar os lançadores de teias orgânicas, foi ideia do James Cameron, né? E se manteve na versão do Sam Raimi.
Então, apesar dos lançadores eles terem sido considerados até para a trilogia quando o Sam Raimi assumiu, né? Eles até aparecem em fotos e tal, e trailers iniciais do filme, mas depois eles descartaram essa ideia porque acharam que ia ser mais crível, né? Então, mas eu acho que, tipo, ver toda essa trajetória, pra quem não conhece, até o roteirista, outro pessoa que gostaria de ver o Homem-Aranha 4 do Sam Raimi é o David Cope, né, que era o roteirista e tal. Ele até confirmou já que também o primeiro filme era pra ter um foco na Gwen Stacy, né, e no Harry Osborn também, a relação deles. E eu acho que muitas coisas poderiam ser diferentes, mas ainda assim o Sam Raimi ele conseguiu manter aquela essência mesmo do personagem, né? Principalmente nos 2 primeiros filmes. Então, tipo, eu acho que essa trilogia, ela realmente ela é muito consagrada e ela tinha como ter mais filmes até, porque o plano era esse, né? O plano era você fazer mais filmes do que realmente foi feito. Então, eu acho que esse é o grande problema, né? A parte criativa é sempre essa. E o Sam Raimi, ele tinha uma visão para Homem-Aranha 3 e diz a lenda que a Sony insistiu para ele colocar o Venom no filme, né? Que ele não queria colocar. Então, eu acho que realmente ele que tinha muitos planos e até diz que uma das ideias para Homem-Aranha 4, que a gente vai discutir aqui, ele queria já usar, diz a lenda, também queria usar em Homem-Aranha 3, mas a Sony barrou, né? E viria a ser depois o vilão de Volta ao Lar, que é o primeiro filme do Tom Holland, que é o Abutre, né? Porque, tipo, depois dessas desavenças, dizem que ele queria colocar o Abutre no terceiro filme, depois dessas desavenças e tal, ele começou a produção do quarto filme, logo depois do terceiro ter sido lançado, e ele realmente queria isso, mas as desavenças com a Sony foi ainda maior e resultou, então, nos filmes do Andrew Garfield, né? Então é realmente muito louco como que, por toda essa trajetória e tal, mas desde aquela época, desde 2011, que era a data para sair o Homem-Aranha 4, eu queria ver esse filme algum dia, né? Eu fico curioso para saber como que seria. Foram surgindo vários detalhes mesmo sobre o Homem-Aranha 4 que nunca saiu, né? Com storyboards, modelos de uniformes e tal. E o mistério, por exemplo, ele ia estar no filme, né? Interpretado pelo Bruce Campbell, né? E eu acho que eu até tenho aqui a notícia, não sei se eu esqueci de colocar. Eu acho que eu tenho aqui que, na verdade, o Bruce Campbell, ele ia fazer, então, um mistério, né? Ele ia ser o vilão mistério, pelo menos na parte inicial do filme, né? Eu acho que eu tenho aqui sim, porque eu lembro de ter essa notícia lá no Experiência Nerd, ter publicado há muito tempo atrás, e eles realmente divulgaram esses storyboards. Achei. E é muito interessante ver qual que ia ser a visão. Vou colocar aqui. Ah, aqui foi. Show! Enfim, vamos lá. Aqui, os storyboards do filme, né? Tinha várias informações sobre o filme, já rolaram várias informações sobre o filme nesses últimos anos, né? E o mistério, ele ia aparecer no começo do filme, mas ia ser mais um vilão que ele ia conseguir capturar ali no. Né? Interpretado pelo Bruce Campbell e tal, e ele ia capturar ele rapidamente, e era meio que ia estabelecer o Homem-Aranha na cidade, né? Mostrar que o Peter ele continua atuando como Homem-Aranha, ele tá combatendo o crime, então eu acho que ia ser mais esse plano de estabelecimento, né? Como a gente tem, por exemplo, no espetacular Homem-Aranha Ameaça de Electro, né? Do Andrew Garfield. Você começa o filme, claro, depois da parte do prólogo dos pais dele lá no avião, a gente começa direto com ele em Nova York, né? Então, e a gente vai ter a batalha contra o Rhino, então seria algo semelhante até. Porque o vilão mesmo ia ser o Abutre, ia ser interpretado pelo John Malkovich, né? E a gente tem aqui artes conceituais da batalha contra o Abutre, né? Olha aqui, essa arte conceitual bem legal e tal. A gente teria uma cena de ação brutal mesmo com o Abutre, né? Eu acho que dá pra vocês ver. A minha câmera fica aqui bem no cantinho, mas tá dando pra vocês ver, beleza. Então, você ia ter esse. E eu acho que a abordagem que o Sam Raimi ia colocar, né? Uma abordagem bem brutal e tal. E eu acho que realmente
Ia ser uma abordagem um pouco diferente do que foi com o Michael Keaton, né? E eu acho que ia ser bem interessante e tal. Eles falam, queria o John Malkovich, né, para fazer esse vilão e provavelmente ele teria alguma relação com alguma empresária, né? Que dizem, às vezes dizem, né? Várias rumores que a gente tem. Uma que seria uma empresária que seria interpretada talvez pela Angelina Jolie, né, que tá aqui, até aparece com ela e tal, que ia ser relacionada ao Abutre, e o Abutre tratado do governo, né? Pra conseguir pegar o Homem-Aranha e tal. É o que a gente tem de rumores até agora. Mas. E o Mistério aqui, também você vê a arte conceitual do Mistério, com o visual clássico dele, né? O Bruce Campbell, ele ia ficar, pelo visto, só no início do filme mesmo. Então, acho que ia se concentrar nesses dois vilões. Mas aí fica a questão agora, tipo, a Gata Negra tá no filme. Então ela ia fazer um par romântico com Peter, provavelmente. Então, será que ele ia se afastar de novo de Mary Jane, né? Ao que tudo indica, se ela estivesse, isso poderia acontecer. Porque eles podiam não estar juntos no quarto filme, né? O que é estranho, porque no final do terceiro filme, eles meio que se resolvem ali, né? Meio que se perdoam ali no final. Então, eu não sei como ia funcionar. Tipo, provavelmente, outra questão que ia aparecer também de vilão, que apareceu em todos os filmes, então é muito provável que nesse outro filme também aparecesse, é o Kurt Connors, né? O Lagarto, que provavelmente ele ia voltar aqui pra se tornar Lagarto, talvez, nesse filme, ou no quinto filme, como deixa, né? Se bem que, coitado, né? Que ele ficou. O ator lá ficou o tempo todo nos filmes e tal, com essa deixa pra ele ser o Lagarto. No fim das contas, foi o vilão também do primeiro The Amazing Spider-Man, do Andrew Garfield, né? E, tipo, é louco pensar nisso, né? Porque o Andrew Garfield, o primeiro filme dele teve um vilão que o Sam Raimi planejava, e o primeiro filme do Tom Holland teve um vilão que o Sam Raimi também queria usar, que era o Abutre. Então, louco como as ideias do Sam Raimi, a Sony, mesmo não gostando de início, ela acabou fazendo depois, né? Então, é interessante pensar nisso. Tipo, eu acho que eles vão aproveitar, ou eles aproveitam, se tiver um Homem-Aranha 4 mesmo, porque vocês viram que todo mundo do elenco e o Sam Raimi, ele quer fazer. Então, ou eles aproveitam as ideias originais do Abutre, né, e da Gata Negra e tal, com algumas mudanças, ou eles fazem uma história totalmente nova mesmo, com o Peter Parker casado com a Mary Jane, por exemplo, mais experiente, né? Talvez até com uma filha, que nem muita gente disse. Mas eu, sinceramente, eu deixaria esse lance da filha, talvez, pra ser revelado ao longo do filme e tal, que talvez a Mary Jane tá grávida, a não ser que eles queiram pular muito no tempo, né? Até porque, outra questão que eu acho que vai contra esse lance da Gata Negra aparecer no filme é que, tipo, no Sem Volta Pra Casa, ele tem uma conversa ali com o Andrew que demonstra que ele meio que, com o tempo você se acerta e tal. Então demonstra que ele parece que ele se acertou com a Mary Jane, né? Então eu fico pensando nisso, né? Que realmente eu acho que faz mais sentido se o Homem-Aranha 4 fosse feito hoje, que ele fosse feito com uma ideia de ele estar junto com a Mary Jane há bastante tempo. Eles estarem casados e tal. Porque faria muito sentido, né? Já passou bastante tempo mesmo do último filme. Então eu acho que eu ia gostar de ver até essa história. Não sei vocês, né? Esse vídeo foi um corte de uma live que aconteceu aqui no Experiência Nerd. Você pode assistir o programa completo clicando aqui e também conferindo esse vídeo que tá demais sobre as 37 versões mais bizarras do Homem-Aranha. Clica agora para conferir, é isso aí, se inscreve com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Até mais!